Então, este vídeo é apenas um complemento, né? E algumas indicações a partir, né, de entrevistas, falas, uma aula de defesa para concurso de professor titular, apresentado pelo professor Marcos Mota, né? O professor Marcos Mota, eu tenho usado bastante toda a bibliografia que ele tem desenvolvido, é um dos grandes pesquisadores do campo da dança, do teatro, né, dessa ideia de uma dramaturgia sonora, né, no campo do mundo da antiguidade. Né? Ele é professor da Universidade de Brasília, né? E eu sempre faço a orientação da leitura de diversos textos, né? Seja partes da tese de doutorado do professor e alguns artigos posteriores, especialmente enfatizando os artigos em que ele desenvolve questões a respeito da relação da dança com o campo da dramaturgia. Né? Então esse é um vídeo bem didático, né, com uma referência ao professor e um apoio à leitura dos textos. Né? Ele virá acompanhado de 2 infográficos sobre 2 artigos específicos, que são a orientação de leitura para esse semestre, né, na disciplina de Estudos Histórico-Culturais em Dança 1. Bom, então, como eu já tinha apresentado, o professor Marcos Mota é professor titular na Universidade de Brasília, e ele tem trabalhado com o campo, né, da história antiga, especialmente com uma revisão, né, e uma proposição de um novo modelo de análise para compreensão, né, da dramaturgia da antiguidade, né, clássica do mundo grego, né, com a concepção de uma dramaturgia sonora, né, visual, né, uma dramaturgia musical para os gregos, né, tentando fazer uma articulação e criar uma linha de continuidade, né, com todos os descontínuos possíveis de análise ali, para o fenômeno que já teria iniciado no mundo grego, mas que depois vai se desdobrar em pensamentos da ópera, no conceito de obra de arte total de Wagner e a ideia do intercampo com o próprio processo do desenvolvimento do cinema no mundo moderno. Né? Ele trabalha com uma concepção ampla de sensorialidade, então como o processo compositivo, criativo, ele é do plano multissensorial, então isso é muito importante que a gente aborde, né? Porque na leitura dos textos vocês vão compreender que ele está sempre trabalhando com essa ideia, né? De uma integração, uma visão do espetáculo e do processo criativo, né? Que integra, né? De uma forma diversa e não trabalha apenas a ideia de uma textualidade, mas a ideia de um texto que é sonoro, que vem de uma cultura oral, e ao mesmo tempo tem uma visualidade que está ligado também ao desenvolvimento do corpo, né, a performance do corpo. Né? Além de tudo, o professor tem estudos no campo da composição musical, né, pensando esse conceito, né, que também vem da dança moderna e da arte moderna de composição multissensorial. Então é bastante importante essa maneira multissensorial que ele vai dar que ele vai dar como tratamento para o estudo, né, das artes no mundo antigo, e no nosso caso, especificamente, nós estamos aqui enfocando alguns aspectos que ele traz, né, como contribuição e renovação do campo dos estudos da história da dança. Bom, além disso, então, ele revela como a construção dos textos também remete não só a um conjunto, né, vamos dizer, um conjunto estruturado, roteirizado num plano narrativo, mas também num plano sonoro, que envolve uma textura sonora, uma harmonia sonora, né, que está integrado a uma declamatória do mundo antigo. Né? A gente já falou um pouquinho isso nos vídeos anteriores, sobre aquela ideia do tripé que envolve o elemento da oração, né, que depois vai desenvolver campos de estudo da retórica para alguns autores, da oratória para outros. E aqui a gente vai pensar essa oração no sentido de uma estrutura sonoro, musical, harmônica, uma textura do texto, né, na voz, né, que é muito importante. Então, o professor Marcos, ele ressalta, né, a importância, né, da gente olhar para tradições anteriores, né, que dão fundamento às transformações que ocorrem na formação do teatro grego. Né? Então, a função dos rapsodos, né, que vieram antes da formação da tragédia grega, da forma teatral madura do período clássico, né? Como isso está presente já anteriormente. Né? E que é preciso, então, uma abordagem mais ampla,
né, nesse alvo de observação, para que a gente não fique restrito a um tipo de experimento que faz uma leitura da dramaturgia como um texto fixo, parado. Né? Então, ele aqui propõe a incorporação de uma série de elementos teórico-metodológicos modernos e contemporâneos que nos permitem olhar para o texto de uma outra maneira. Como eu disse, esse elemento da sonoridade é fundamental, por isso essa dramaturgia musical, né, e áudio, né, visual, né, que ele nos proporciona refletir, né, e pensar a articulação entre elementos sonoros e musicais e como isso também vai ser um marcador para a performance, tanto vocal quanto do movimento e do corpo humano em cena no campo do teatro grego. Né? Como eu disse, todos esses elementos que vêm daquele tripé que forma oração também vão se desdobrar na formação do pensamento retórico, da oratória do mundo antigo, né, da forma de demonstração da erudição, né, e da constituição de um repertório do mundo antigo. Há uma forma muito diversa de composição disso, que está embasado nessa dimensão multissensorial e oral, né? E que depois, quando a gente pode observar, né? Então aí remeto a outros vídeos, quando a gente vai ver pesquisadores que têm trabalhado com o campo de estudos do teatro e da dança, do teatro-dança na Índia, vai se falar de uma gramática mais prefixada, né? Quase como uma língua de sinais, né? Construída pelo corpo, que seria a base para fundamentar então uma dança-teatro no mundo da Índia. Né? Essa ideia de multissensorialidade vai promover então a formação de um campo multiestético de abordagem, que não deve ficar restrito à ideia de uma estética convencional do texto dramático. Né? Bom, aqui então o autor proporciona para nós, né, uma reflexão que é mais ampla, então já estou pegando ele num momento bem posterior ao da tese, né, na sua apresentação, né, da sua aula para professor titular da UNB, né, quando ele já vem lá de Homero, passa pelo texto heraclitiano, né, vem toda a ideia da tragédia grega e vem chegando até a cena mais contemporânea, que é o objeto, o alvo, né, que amplia, né, que cria essa linha, né, de continuidade, essa linha de relação entre determinadas formas diferenciadas de textos. Né? Bom, lembrando então, né, que essa estrutura tem uma base de composição nas figuras textuais, né, então né, que a gente chamaria de ordenamento, né, dramático, né, em termos do plot dramático nas ações, né, contextualização cênica do contexto da cena, né, e os personagens, mas ao mesmo tempo também os arcos, né, e as repetições, as situações que estão associadas ao contador da história, quando o texto é colocado numa dimensão performativa, ou seja, ele é performado por quem conta. Papel bastante importante quando a gente pensa na estrutura do coro, né, no teatro grego. Né? E, ao mesmo tempo, o perfil, né, de vocalização, que dá uma ideia de encenação sonoro-musical de toda essa textualidade. Né? Bom, além de tudo, então, o nosso autor ele vai revelar a extrema importância de abordarmos, né, a dramaturgia a partir de um fluxo de oralidade que está intimamente vinculado a uma situação performativa, ou seja, uma situação de encarnação, uma situação incorporada, né, ligada ao corpo propriamente dito. Né? E aqui, então, ele vai mostrar como essas matrizes, né, que se iniciaram nas suas reflexões entre o século V, o século VI, né, o século VII, né, antes de Cristo, vigoram e aparecem em outros momentos da constituição, né, da história da arte, né, seja nas artes visuais, na maneira articulada, né, no projeto multiartístico, por exemplo, do Kandinsky, que ele investiga na relação entre pintura e música, entre música e som e imagem, né, essa composição, essa combinação que é o alvo da exploração do professor Marcos Mota e que está presente nos artigos que estão sugeridos para a nossa leitura. Né?
Ele então explora mais detalhadamente isso no campo da tragédia grega, então aqui a gente precisa lembrar um pouquinho mais, né, os seus estudos, né, investigativos e a abordagem que ele faz na sua tese doutoral, né, sobre na trilogia do Ésquilo, né, então um momento, né, como isso se desenvolve e como isso também vai acontecendo, né, dentro de um conjunto amplo, né, que é o da invenção do festival encenado, do festival cênico, da ideia de artes da cena, né? Artes performativas audiovisuais. Né? Então aqui a ideia do professor Marcos é muito importante de não se concentrar exclusivamente numa concepção ocidental e restritiva do fenômeno teatral. Então, a ideia não é de que nós estamos diante de uma invenção do teatro. Né? Já havia manifestações ligadas à ideia de teatro, vamos dizer assim, uma genealogia mais profunda do teatro. O teatro tem outras raízes que não exclusivamente aquela que nasce no contexto da formação da tragédia e da comédia. Né? Mas, efetivamente, uma novidade apresentada pelos gregos é a invenção dos festivais, né? E uma forma de articulação da arte no campo da cidade, de uma ética da cidade, né? Uma ética relacional no campo da cidade. Então, aqui a gente também vê que o festival está associado não só à cidade, à ética, mas também à cidade como lugar da política, pois se trata da própria ideia de polis. Né? Então ele vai explorar bastante esse aspecto, né? E vai revelar, né, que essa estruturação, né, e esse desafio, né, propugnado, né, pelo teatro grego do mundo antigo, ele tem herdeiros, né, que aparecem nas formações da ópera, né, no conceito de obra de arte total do Wagner também, mas também profundamente no cinema. Né? Então ele vai mostrar, né, uma relação, né, e uma atualidade dos desafios e das reflexões gregas. Essa é talvez a questão mais importante que nós devemos prestar muita atenção, né, no curso de graduação, né, porque enfatiza uma abordagem dinâmica, né, que não estuda apenas o teatro grego em si e por ele mesmo, né, pela sua relevância específica no seu contexto, né, mas mostra, vamos dizer assim, a constituição, né, de afiliações. Né? Então, não são só as origens, mas são as heranças e quem são os herdeiros e o contexto de linhagens, né, estéticas e artísticas e de produções artísticas que surgem daí. Então a gente vê a ópera, vê o cinema, enfim. Né? E também a ideia performativa ritual, que é também retomada no campo da arte contemporânea propriamente dito. Né? Então, esse modelo do festival e o modelo, né, competitivo dos concursos, né, que é apresentado pelos gregos, se transforma num modelo que é um modelo, vamos dizer assim, que permite uma articulação entre as histórias. Não se trata apenas, né, de um festival, mas se trata de uma ideia de histórias que se relacionam com outras histórias, como se a gente estivesse falando assim, né, de sequências narrativas, né, que se montam, né, e que dão continuidades, né, como novas versões, quer dizer, então a ideia de é possível uma história com muitas versões da mesma história, ou então histórias que se dividem em capítulos, né, que é uma espécie de uma nova estruturação, né, que vai produzir um efeito de modelo propriamente dito. Né? Além disso, o texto teatral ele é um dos aspectos que deve ser abordado na leitura da tragédia grega, né? No caso do teatro grego especialmente. Né? Então ele é só um dos elementos. Né? É preciso pensar os marcadores, né, rítmicos, então a ideia da sonoridade. Né? É preciso pensar na tradição coral que vai incorporar, né, elementos das danças sagradas, das danças circulares no mundo da dança, do teatro. Né? É preciso pensar, né, a relação entre fala e canto, né, com uma técnica, né, que se desenvolve nesse campo aí, teatral da antiguidade. Né?
Então, prestar atenção nisso é um aspecto bastante relevante na análise do fenômeno teatral grego, que não se restringe a um conceito de teatro ligado à produção de um texto dramático. Bom, como disse então, né, a tragédia enuncia, né, e é um desafio a pensar, né, um conceito de arte total, né, um conceito que articula narração com argumentação, com sonoridade, com estrutura do pensamento poético, né, e esse repertório que é produzido, né, nessa outra perspectiva de abordagem do mundo antigo, permanece presente em diferentes tradições, né, artísticas modernas. Bom, além disso, o autor faz uma referência interessantíssima para nós, no caso do campo do teatro, não tanto da dança, né, nas estruturas operísticas, né, propugnadas por Bertolt Brecht, né, na maneira como eles operam também, né, na produção de um teatro-ópera, né, que também se aproxima de elementos dessa construção da tragédia. Essa ideia de tragédia, na perspectiva apontada pelo professor Marcos, ela é extremamente importante, né, e desafiadora para a gente pensar o campo da construção da dança no mundo antigo, mas também das relações do mundo antigo com a contemporaneidade. Né? Esse enfoque, essa proposta de caráter multidisciplinar apresentada pelo professor é provocativa nesse sentido. Então, por isso que ele está sempre sendo convocado e é um autor que, vamos dizer assim, ele dá uma nova versão, né, aquelas leituras clássicas e mais positivistas. Então, nesse sentido, a gente finaliza pensando um pouquinho, né, sobre esses três campos que nós estamos vendo até o presente momento. Nós falamos primeiro que nós tínhamos uma leitura mais positiva, baseada numa concepção de história universal da dança, do teatro e da arte, né, que tentava construir uma linha evolutiva de tempo, né, em relação às formações artísticas. Essa linha que está associada a uma história antropológica da dança, por exemplo, no caso do Kurt Sachs, né, e que vai aparecer no trabalho do Boursier, que vocês estão lendo aí, que é considerado um texto clássico, mas um texto também que merece uma crítica, né, na medida em que ele é um texto bastante frágil em termos de documentação, né, apesar de ser um texto com uma visão panorâmica, que também é útil em alguns momentos, quando a gente está tentando se orientar, né, numa linha mais vasta do tempo, numa dimensão de longa duração. Bom, a gente viu isso, que esses autores usavam, né, sempre na estruturação, na reflexão sobre os fenômenos das artes do corpo, das artes da cena, da dança do teatro, elementos que estão concentrados numa abordagem que nós vamos chamar de antropológica aqui, né, histórico-antropológica, baseado em conceitos de rito, numa relação forte com a questão da mitologia, né, com alguns até propondo uma versão mais arquetípica, né, da história, para pensar esses temas que vêm lá do período da pré-escrita, entre paleolítico, né, neolítico, idade do bronze, né, e formação do mundo antigo. Depois a gente falou, né, que existem autores que ressaltam a ideia de uma história cultural e que, portanto, né, rejeitam, né, essas formações, né, que não possuem, né, elementos documentais o suficiente, né, para poder construir essas elucubrações. Então eles dizem, existem essas teses, mas nós não somos capazes de reconhecê-las, né? E a história cultural da dança em relação ao mundo antigo diz que há uma invenção forte dessas matrizes, dessas origens durante o século XIX. Então nós vimos ali, né, que isso serve para todos, se a gente abordar e pensar no Kurt Sachs e em outros, né, século XIX e início do século XX, foram os momentos que realmente ressaltaram a invenção de uma mitologia própria à sociedade moderna, a ideia de modernidade, que precisava, vamos dizer, construir a sua linha de tempo, né, chegando no mundo daquele tempo, né, entre o século XIX e início do século XX. Né. Essa versão mais crítica, que faz essa leitura, ela diz
que efetivamente todas essas elucubrações em termos de estruturas rituais, né, combinações míticas, dimensões arquetípicas, elas podem ser possíveis, mas não existe nenhuma fonte documental e não caberia ao historiador, né, que teria que se concentrar numa análise da construção de discursos e uma invenção de conceitos. Né? Então a gente viu, né, uma das aulas, eu citei aqui pesquisas, né, mais específicas sobre a história da dança do ventre, como uma boa parte dessas questões foram inventadas no contexto do século XIX. A gente também vai ver isso em outros vídeos, né, que vão ressaltar a invenção da noção de islamismo, né, e tal, que são invenções dos historiadores do século XIX para poder classificar certos conjuntos estilísticos, certos conjuntos artísticos. Então, vai chamar de arte muçulmana, ou arte islâmica, etc. e tal, né? Então, isso não vai se... isso é um fenômeno, né, da ciência histórica, né, da história das artes no século XIX, que é esse esforço de classificação. Né? Então, essa é uma visão da história cultural. Essa proposta que a gente está lendo nos artigos do professor Marcos, ele amplia, né, o desafio. Então, ele não nos posiciona em face da questão especificamente mítica, ritual, né, dimensão do sagrado, mas ele coloca, né, um elemento de linguagem nessa estrutura mítico-ritual. Né? O que ele enfatiza, né, é um elemento de oralidade, né, que é passível de ser pensado em relação a esses povos do mundo antigo, né, e como isso afeta uma composição, uma combinação, uma forma de pensamento na antiguidade. Né? Então ele também não adere exclusivamente a uma história culturalista ou uma história sociocultural, né, do teatro, e ele se propõe um desafio que é pensar, né, essa formação, não somente do teatro, mas uma formação que, no caso aqui, ele vai ressaltar como especificamente, né, do mundo antigo grego, que é a formação dessas estruturas de grandes festivais, né, e a maneira como então vão se relacionando as peças umas com as outras, né, num processo de tradução continuada dentro da mesma cultura. Né? Além disso, né, ao final, né, nós podemos também ver a maneira como os gregos lidam, né, com a questão política, né, da questão entre mundo, né, civilizado, eles mesmos, os gregos, o eu, né, da sua própria cultura, e a dor dos outros, a vida dos outros, que são os povos bárbaros, né, como eles são incorporados, como eles são posicionados no interior das peças. Né. Isso é bastante importante, porque ele vai analisar todo dentro do conjunto das peças, especialmente em Ésquilo, né, ele vai pensar como é que os outros, no caso os persas, são abordados. Então ali ele faz uma abordagem do processo histórico, né, da relação e das guerras, né, entre gregos e persas. Ele faz uma análise histórica nesse plano, né, e na maneira como o teatro vai ser uma tentativa de condensação e de interpretação desse fenômeno e qual é o lugar que o outro, o persa, o bárbaro, o estrangeiro, vai ocupar no mundo ateniense, do teatro, já que o teatro é um fenômeno público, né, um lugar de confirmação de valores também, né, sociais, um lugar de interpretação do mundo social, do mundo político, enfim. Né. E aqui, então, é muito interessante nesse aspecto final, como o autor então apresenta essa perspectiva. Então, além de tudo, ele faz uma análise de linguagem, uma análise performativa que combina os elementos da oralidade, né, do campo sonoro com a visualidade. Né? Ele fala desse complexo que é o fenômeno teatral grego, né, que torna inseparável os elementos musicais, sonoro-musicais, né, visuais, né, performativos do corpo e mais o texto dramático, né, e ainda uma presença de um outro plano que é o plano narrativo através da estrutura do coro grego. Né, então ele faz essa abordagem, mas ele também faz uma abordagem mais ampla, né, no sentido de uma maneira, como ele dá o tratamento ao campo da investigação histórica da história social, no caso a história da guerra e a maneira como ela é traduzida para o corpo da peça, né, para o conjunto dessa dramaturgia. Né? Entendendo que essa é uma civilização que se constitui sempre em polarização, em oposição ao outro.
né? Ou seja, né? Então como é que eu trago o outro e enceno a cena e qual é o lugar que o outro ocupa na minha cena? Que não seja só um estereótipo, que não seja só um clichê, né? Porque ao mesmo tempo o outro não pode ser apresentado como maior ou mais digno, porque isso implicaria uma não aceitação dos gregos em relação aos, a uma visão de um grego sobre os outros, os bárbaros. Né? Então, como se constrói no corpo do texto uma negociação nessa dessas imagens, né, em relação ao outro. Então essa é uma dimensão política, uma dimensão ética que também está apresentada aí nas abordagens do professor Marcos Mota. Essa é só uma aula de orientação, um complemento a outra aula, que é uma aula mais tradicional, mais clássica, né, que serve também como pontos que devem ser enfatizados, né, quando a gente fizer, quando vocês estiverem fazendo aí, estão fazendo a leitura dos textos, e que serão apoiadas também nos nossos infográficos, que vão ressaltar momentos mais importantes desses textos e alguns conceitos chaves, né, propostos pelo professor Marcos Mota, né, professor da UNB. Então, seguimos, agradeço então, dando continuidade aos conteúdos da nossa aula de número 4.